O meu, assim, a minha primeira referência de jornalismo é o rádio também. A gente que vem de família pobre, quase não conseguia ver jogo do Vasco na televisão. Ou quando passava na Globo, ou era rádio. É. Ou quando não, tinha que ir num boteco que passava jogo lá pra galera tomar uma cachaça. Mas minha mãe não queria o adolescente enfiado em botequim, que sabe, pode dar confusão e tal. Então, assim, 90% dos jogos do Vasco na minha infância eu ouvia no rádio. E eu peguei isso do meu pai. E a minha referência no rádio é o Jorge Nunes. Jorge Nunes, comedor de pretinha. Ah, moleque! Cara, ele era muito engraçado. E eu tive a oportunidade de estar com o Dé no velório do Dinamite. Falei, poxa, Dé, queria te contar um bastidor. Ele tava bem caído, né? Ele fez dupla de ataque com o Roberto. Sim, muito amigo. No Vasco. Aí eu falei, pô, Dé, eu sei que tu tá com o coração pra baixo. De repente, deixa eu te contar uma história que talvez estraga algum afago. A minha grande referência no rádio era o Jorginho. Infelizmente, o Jorginho se foi. E você substituiu essa minha carência com o Jorginho. Porque eu acho vocês muito parecidos. O Dé também tem essa coisa de dar porrada na mesa, ao mesmo tempo ser o cara brincalhão. E eu senti que ele ficou feliz. Ele, pô, obrigado, garoto e tal. Aí ele começa até a contar a história dele com o Jorge Nunes. Que o Jorge Nunes trabalhava na SEDAI. Foi ele que convidou o Jorginho pra rádio. Então você vai vendo que devagarinho as histórias da gente se entrelaçam. Não, cara, assim, essa questão da gente acompanhar poucos jogos. Meu pai era tricolor, cara. Meu pai era fluminense, mas nunca me deu nada do Fluminense. Assim, você precisa ser fluminense. Nada. Meu pai me fez gostar de futebol. Por quê? Meu pai pegava, assim, dia de fim de semana, vamos ver o jogo Mesquita e não sei quem lá no Mesquitão. A gente ia pra lá. São Cristóvão e não sei quem, a gente ia pro jogo de São Cristóvão. Eu fui ver jogo de futsal do Tio Sam e não sei quem lá em Niterói. Meu pai gostava disso. Ele pegava a gente assim. Então, sabe, pra você ter uma ideia, eu fui ver a final do Botafogo, da Comembol, Botafogo e Penharol, eu, meu pai e mais 5 amigos. Meu pai chegou lá na rua e falou, vamos ver o jogo do Botafogo. Botou todo mundo no trem e fomos pro Maracanã, cara. Meu pai era do maluco, assim, de futebol. Ele gostava de futebol. Pô, então, assim, o Rio de Janeiro, talvez, sei lá, da cidade, eu não lembro qual estádio que eu não conheci por causa do meu pai. Olaria, Bom Sucesso, Campo Grande, Mesquita, todos por causa do meu pai, gostava muito de futebol. E aí, você não me perguntou essa questão do Vasco na minha vida? Vai chegar lá. Mas assim, nunca ele me forçou a ser fluminense. Chegou assim, não, você tem que ser... Nunca me deu a camisa de fluminense. Nunca chegou assim, você tem que ser fluminense. Não, ele só me fez gostar muito de futebol, cara. Mas ele era aquele cara fluminense doente... Ou era só um cara que gostava mais do futebol do que propriamente do clube? E sim, o meu pai falecido em 2020, ele gostava muito de futebol. Qualquer jogo que passava na televisão, ele tava vendo, ele fazia eventos lá na rua de futebol. Era primeiro dia do ano, era o futebol das piranhas. Todos os homens se vestiam de mulher pra jogar bola na rua. E era um evento gigantesco. Aí meu pai acordava de manhã, pegava sempre, era mesmo vestido. Pegava o vestido de casamento da minha mãe, vestia, ele barbudo, careca, com aquele vestido de noivo, andando na rua pra pintar a rua, pra pintar bandeirinha. Era nesse nível, assim. E aí a galera toda de tarde pra aquele futebol de piranha, era muito engraçado. E sempre se tipo, várias histórias, assim, mas mesma coisa. Aí tinha o time lá da rua, o nome do time do meu pai era Se a Mulher Deixar, Eu Jogo. Porque tinha alguns caras que não podiam jogar porque a mulher não deixava. Então, tipo assim, tinha jogo. Então, assim, meu pai gostava muito de futebol, mas ele era apaixonado pelo Fluminense. Tinha várias camisas e tal, mas tinha várias camisas de outros times também. Tanto que, por exemplo, a única coisa que eu fiquei do meu pai foi o saco de camisa de time. Tá? Até hoje lá, meus moleques ficam brincando de vez em quando de futebol. Pega a camisa do Penharol, da Argentina, do Fluminense, do Botafogo. Pega assim, bota lá e ficam brincando lá de futebol. Mas ele era apaixonado por futebol, assim. Além da questão do Fluminense também. Então, como é que surge o Vasco na sua vida? Então, o Vasco surge o seguinte. Eu tinha 6 para 7 anos. Eu gostava de futebol, não tinha escolhido um time ainda. Se me perguntassem qual era o meu time, talvez eu falaria que era Fluminense por causa do meu pai, mas nunca ninguém me perguntou. E aí eu gostava muito de jogar botão. E tinha um amigo que tinha 2 times, só que ele era muito Vasco. E ele tinha 2 times do Vasco, um preto e um branco. Então toda vez que eu ia jogar botão com ele, era Vasco. Então eu jogava ali. E eu gostava muito do Bebeto. Só que o Bebeto jogava no Flamengo, era o time que eu não gostava. Não tem nada contra, só que eu não gostava do Flamengo. Até porque todos os amigos eram Flamengo, eu falei, eu não quero ser Flamengo. Vocês todos são, por que você? Então eu não tinha um time ainda. E aí quando eu jogava Vasco contra Vasco, e o Bebeto vai pro Vasco. Aí juntou o útil com o agradável. E eu tive a oportunidade de contar isso pro Bebeto. Eu falei, cara, eu sou Vasco por causa de você. Ele, pô, sério? Aí contei a história, ele, caraca, que maneiro. Eu falei, pois é, eu já tinha mais ou menos uma predileção de correr pra ser vascaíno, mas quando você vai pro Vasco, meu irmão, juntei o útil ao agradável, né?